Então, pessoal, o livro que eu escolhi para hoje se chama Brancura, de John Fosse, tá? Um livro curtinho, 60 páginas, é daqueles livros que dá para ler em um dia. O John Fosse é um autor norueguês, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2023, publica desde os anos 80, pelo que eu entendi. Eu conheci ele somente esse ano, eu adquiri um outro livro dele, que pretendo ler ainda esse ano também, é As Leis, e tá fechado ainda, porque peguei ontem. Então, me surpreendeu bastante, apesar de ser uma leitura densa, porque é feito em estilo fluxo de consciência, então são 60 páginas, essa grossura toda aqui, o personagem pensando, caminhando, pensando, sem interrupção, né? Então não tem diálogos cortados, né? Não tem travessão, não tem aspas. Então é somente personagem que conversa com outros personagens, mas tudo a partir do ponto de vista dele, né? E o John Fosse então escreveu inúmeros livros, poucos livros ainda traduzidos para o português do Brasil, algumas peças de teatro, e, e tem esses dois que eu mencionei. Eu achei interessante o livro porque começa a dar uma aflição, que o personagem ele tá andando de carro e ele só diz que aí ele vai, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. E ele só para quando o carro empaca, né? E quando o carro empaca no meio da neve, é justamente no meio de uma floresta, né? Aí ele começa a ficar preocupado. Acredito que o autor quis transmitir uma angústia, né? E aí eu acho que aí entra também o título da brancura, da camada branca de neve, que não dá uma sensação de fim, né? De aquilo está te oprimindo, por mais que seja branco, cor de paz, mas uma imensidão de neve, né? E aí ele fica ali e está anoitecendo e ele não sabe como sair dali. Ele liga o carro não dá ré, fica preso. Aí ele vai para frente, o carro fica preso também. Então ele decide sair andando. E aí nessa hora que começa a bater uma angústia no personagem, porque ele começa a ficar com medo do lugar, começa a morrer de medo de... começa a ficar com medo de morrer congelado. E tem medo de não encontrar mais nada. Ele relembra que ele passou por algumas casas, algumas fazendas abandonadas, mas ele sempre vai ressaltando, né? Mas aquela casa estava abandonada, aquela fazenda não tinha ninguém. Ou mais pro futuro, assim, pensar, se tiver, vão ser idosos que não vão conseguir me ajudar. Então ele só pensa em encontrar algum jovem que possa, com seu carro, com sua moto, ajudar ele a sair daquele lugar, né? E aí, sem querer dar muito spoiler, né? Até porque vem na contracapa do livro, e aí diz assim, né? Caminhando é modo de dizer, porque caminhar ela não caminha. Uma silhueta branca, brilhante. Acho que ela vem caminhando na minha direção. Ela apenas se aproxima cada vez mais. A silhueta é completamente branca. Agora percebo nitidamente que é branca, a brancura. Então, percebe, né? O leitor percebe que no meio do livro, na página 19, 20 ali, que a brancura em si é uma entidade que a gente não sabe ainda bem o que é, se é uma entidade assombrosa, se é uma alucinação na cabeça dele ou se é uma pessoa pregando uma peça. O entanto é que ele vê esse ser branco, né? Que emana muita luz. Tá? Aí ele pensa, pode ser um anjo, mas pode ser um anjo do mal também, que às vezes usa a luz para enganar, né? Então ele começa a ficar confuso, ele começa a conversar com essa luz, e aí, como eu falei, né, é tudo em fluxo de consciência. Então o autor ou o narrador pode estar nos enganando, querendo dizer que pode ter uma criatura ali, alguém conversando com ele, ou pode ser simplesmente ele conversando com a mente dele, né? A pegadinha, essa é a pegadinha do fluxo de consciência, né? Que sendo muito bem executada, pode trazer um belo texto, ou então pode ser uma tremenda armadilha para o leitor e para o escritor, né? Então, no fluxo de consciência, tu deixa
como o próprio nome diz, né, a consciência correr, tu vai criando a narrativa ali a partir da consciência do personagem, e aí, teoricamente, é o ponto de vista do personagem. Né? Então essa brancura se refere tanto à neve quanto esse segundo personagem. E aí o livro se desenvolve, o ser some, né? Desaparece ali e bate uma tristeza, né? Porque ele já começa a sentir falta também desse personagem, além de estar com medo do local. E aí ele encontra mais um casal de personagens. Eu não vou adentrar muito nesses dois personagens, porque senão não vai ter graça quando vocês quiserem ler o livro, né? Então, só posso dizer que me surpreendeu positivamente e negativamente, tá? Positivamente, porque eu não esperava esses dois personagens, por mais que eu não conhecesse, né? Mas eu não esperava que fossem aqueles dois personagens que ele dá nome. E negativamente, quando eu li ali que eram os dois personagens que ele nomeia, que a gente já descobre quem são, né? Aprende a conhecê-los. Eu pensei, tá, eu já leio livros há um bom tempo, eu já vejo filmes há mais tempo, já sei o final do livro, né? E aí, posso dizer que a minha apreensão, ela meio que se completou no final, né? Não é essa palavra, ela tirou nota 10 no final, tá? Mas enfim, tem que ler o livro, tá? Ele ainda encontra um outro personagem que é muito mais misterioso ainda, talvez, e esse outro personagem, ele chega inclusive a tocar nesse personagem. Então eles se tocam, eles conversam, mas é aquela história, né? Não sei se é o personagem conversando com ele mesmo ou com outros personagens. Tá? Esse é o dilema do fluxo de consciência. E do narrador não confiável, né? Que é uma outra categoria que a gente pode aprofundar no outro vídeo. Então, a brancura, que é o único personagem que eu vou falar aqui, a brancura, ele conversa, a brancura dá uns cortes nele, né? Diz pra ele, não vou te responder, tu não era pra estar aqui, não sei o quê. E ele fala, mas eu quero ir embora, e a brancura não ajuda ele embora, de qualquer forma, então não serve pra muita coisa. Aí tu tem um outro casal de personagens, um homem e uma mulher, que o responde, conversam com ele, mas que não apresentam nenhuma solução, né? Que também parecem estar perdidos. Tá? E eles ficam numa distância que eles só conseguem conversar, mas não se tocam. Eles conseguem se ver, mas eles evitam o contato no olhar, e isso é importante. Tá? E aí a gente tem esse último personagem, que é o que vai chamar a atenção para todo o ambiente, né? Para tudo que ele estava vivendo até ali, que vai ser tipo a chave que faltava girar para ele se dar conta da onde ele está. Então, o livro ele termina de uma forma bem lúdica, assim, termina de uma forma, não vamos dizer didática, porque didática seria muito fácil, com todo respeito aos livros didáticos, mas de uma forma bem instrutiva, digamos. Então, o final eu achei que ia ser um pouco mais aberto, mas acredito que o final ele encerra bem. Eu gostei dessa leitura, primeiro por ser uma leitura fácil, fácil não, é curta, mas fácil, não tem palavras difíceis, mas pode pegar um leitor que não tem costume com fluxo de consciência, pode sentir um certo aperto aqui, uma certa confusão, mas como eu já tenho esse costume, então para mim foi tranquilo. O enredo é fácil,
tá? Por mais que não seja o contexto que a gente viva, já que ele está retratando algum lugar na Noruega de muito frio, e a gente sabe que na Noruega faz muito frio, principalmente nos 6, quase 7, 8 meses de inverno, né? Então, deu para captar bem o ambiente, tu sente a tensão que o personagem está sentindo, tu fica aflito em alguns momentos, né? Que esperando se ele vai sair ou não, ou se ele está vivo ou não, se é tudo um sonho ou não. Então, certas coisas vão tensionando a história até chegar no desfecho, né? Como uma boa obra de suspense é capaz de fazer, tá? Então, mais uma vez, destaco o nome do livro, Brancura, John Fosse, norueguês de 65 anos, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2023. Uma boa descoberta para mim esse ano. Vou querer ler mais algumas obras dele. Espero que esse vídeo chegue ao coração de vocês, aqueça o coração de vocês, tá? Assim como de certa forma me aqueceu. Um abraço.